Essas são imagens ao vivo da Suprema Corte dos Estados Unidos, que acaba de barrar uma decisão de Donald Trump. Aquela decisão, logo do início do segundo mandato dele, que limitava a cidadania a filhos de imigrantes e turistas que nascem no país. O que basicamente a Suprema Corte fez? Impôs uma derrota para Donald Trump, entendeu e decidiu a favor do direito à cidadania automática para quem nasce nos Estados Unidos. Até então, a medida assinada por Trump poderia barrar a concessão da cidadania a filhos, que nasceram ali nos Estados Unidos, mas que são filhos de imigrantes e turistas nascidos, em território americano. Deixa eu chamar a Sandra Continho, que ela vai nos explicar essa decisão e também o tamanho dessa derrota imposta a Trump. Sandra, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Olha, eram 3 decisões esperadas para hoje. Essa era, de longe, a mais polêmica. E, de fato, o que Donald Trump basicamente queria fazer era derrubar a 14ª emenda da Constituição americana, que foi uma decisão imposta depois da Guerra Civil Americana, que no Brasil a gente costuma chamar de Guerra de Secessão, que dava cidadania aos filhos de ex-escravizados para que eles fossem cidadãos americanos. Foi assim que nasceu a 14ª emenda e é uma emenda que determina que todos os nascidos em solo americano têm a cidadania americana. Donald Trump deu uma canetada, o caso escalou e terminou na última instância, na instância mais alta da justiça americana. Quando a Suprema Corte aceitou o caso, a primeira audiência de debates foi em abril desse ano. E pela primeira vez na história dos Estados Unidos, um presidente americano foi até o prédio da Suprema Corte assistir pessoalmente a abertura de debates sobre um assunto qualquer aceito pela Suprema Corte. Foi a pressão imposta por Donald Trump, a presença de Donald Trump ali, para impor aquela pressão para que os juízes... A gente lembra que a maioria dos juízes são conservadores, é de conservadores, e mesmo assim eles decidiram contra o que queria Donald Trump. Por que eu estou dizendo que a maioria é de conservadores? São 6 juízes conservadores, ao todo são 9, e apenas 3 progressistas. Lembrando que 3 desses 6 conservadores foram indicados por Donald Trump em seu primeiro mandato. Mesmo assim, eles decidiram manter a validade da 14ª emenda à Constituição. É uma decisão que dá cidadania, por exemplo, para mulheres que fazem o turismo da maternidade, como se chama aqui, mulheres que chegam aqui no finalzinho da gravidez, têm os bebês aqui e voltam para seus países de origem, ou pessoas que estão viajando e por acaso acabam tendo filho aqui, ou então pessoas, que era o principal alvo de Donald Trump, com status migratório irregular, ou seja, o que eles chamam aqui de imigrantes ilegais. Quando têm filhos aqui, ainda assim esses filhos serão americanos. E a lógica, quando você pensa em pais que têm uma situação irregular de imigração, é que aos 21 anos, esses filhos nascidos nos Estados Unidos podem pedir a cidadania, primeiro o green card, que é o visto de permanência, e depois a cidadania para os seus pais. E era isso que Donald Trump, era esse o principal alvo de Donald Trump, era a principal questão que Donald Trump queria encerrar. As outras 2 decisões foram vitórias para Donald Trump. Hoje é o último dia da temporada, digamos assim, da Suprema Corte, da sessão da Suprema Corte. Eles vão entrar em recesso, é o último dia do mês de junho. Agora eles só voltam depois do Dia do Trabalho, lá no início de setembro, aqui nos Estados Unidos. As 2 outras decisões, uma delas era sobre a participação de pessoas transgênero em esportes do gênero escolhido por elas depois do nascimento. Essa era uma medida que analisava leis que já são vigentes em 27 estados americanos, ou seja, um pouco mais da metade do país, são 50 estados americanos. E aí a Suprema Corte decidiu que esses estados podem manter de pé, funcionando, essas leis que impedem que pessoas transgênero compitam em esportes no gênero de escolha delas ao longo da vida. E só pessoas biologicamente nascidas naquele gênero poderão participar. A grande crítica de Donald Trump é que pessoas nascidas homens e que fazem a transição para se tornar mulheres teriam vantagem ao competir com outras mulheres, nascidas biologicamente mulheres, em esportes.
Por que essa medida só vale? Não é uma lei nacional, não era um questionamento nacional. E, por último, era uma decisão relacionada ao financiamento de campanha, e aí também o Partido Republicano vai ter uma vantagem, porque ganhou, digamos, teve ganho de causa também nessa questão.